Olá, seja muito bem-vindo ao programa Mais Saúde de hoje. Nesse dia 6 de dezembro, a gente abre essa edição de uma forma diferente. Dia 6 de dezembro, pode colocar a imagem novamente, por favor, Adriana? Porque essa imagem tem uma simbologia, porque esta data marca o dia da mobilização de homens pelo fim da violência contra as mulheres. A data foi sancionada em junho de 2007 por meio da Lei nº 11.489. A campanha do Laço Branco, como é conhecida, busca informar e sensibilizar todos os problemas de desigualdade entre homens e mulheres para a mudança de comportamento e garantia de direitos. Então, a gente abre o programa hoje com esse alerta. Se você, mulher, está sofrendo algum tipo de ameaça, de violência, denuncie através do 181190. Denuncie e lembre que você não está sozinha. Para você que tem em casa, uma excelente noite. A gente começa agora o programa Mais Saúde. Eu sou Matheus Borges e é com a sua licença que eu peço para entrar na sua casa, no seu trabalho, onde quer que o sinal da NTV esteja chegando. Pois é, voltei mais uma terça-feira aqui. Como todos sabem, David Bala está em casa, está se recuperando e já já ele está de volta. Então, David, recupera bem aí que a gente vai tocando por aqui, viu? Deixa eu começar o programa de hoje agradecendo a Noivos e Companhia que está me vestindo hoje. Muito obrigado a Noivos e Companhia. Você pode encontrar todas as novidades pelo Instagram, @Noivos e Companhia e também @Essencial Noivos e Noivas. Dá uma passadinha por lá. Um beijo para a Érica, para o Everton e toda a sua equipe. Muito obrigado, viu? E muito obrigado também a Floricultura Apollo, que mandou esse belíssimo arranjo aqui pra gente. Um abraço pra Lourdinha e toda a equipe da Floricultura Apollo. O telefone de lá é o 3822-2200. Um abraço pra Lourdinha e toda a equipe. O telefone tá aí na tela, endereço, Rua Major Gotti, 1025. Obrigado sempre à Floricultura Apollo pela parceria. Minha gente, temos muitos assuntos para falarmos. Hoje, como eu disse, nesse dia 6 de dezembro, nessa nossa edição na terça-feira, nós abrimos o programa de hoje falando sobre a campanha do Laço Branco. Mas também o mês de dezembro marca o mês de combate ao câncer de pele. E este é um dos vários assuntos que nós vamos conversar hoje com o dermatologista Dr. Cícero Zolli. Doutor, boa noite, bem-vindo ao nosso programa. Matheus, o prazer é todo meu. E mais uma vez aqui espero conseguir transformar para a gente a orientação que a gente consegue orientar as pessoas, que é a maneira que a gente tem para aliviar os sintomas, as dores. E o câncer de pele o próprio nome já diz que é uma coisa assustadora. E a gente vai tentar transmitir um assunto pesado de uma forma mais legal. Doutor, quando a gente fala em câncer, todas as pessoas já levam um grande susto, né? Devido aos vários tipos de câncer que se pode ter. Eu vou até pegar minha colinha aqui, doutor, porque eu separei um dado aqui. É muito papel hoje, doutor. Mas olha só, são mais de 175 mil novos casos por ano, segundo o INCA. O câncer de pele é o de maior incidência no Brasil e o mais comum entre os seres humanos. Estima-se que 1 a cada 4 casos de câncer diagnosticados se origine na pele ou nas mucosas. Doutor, quando a gente está falando de câncer de pele, a gente está falando apenas de uma lesão ou muito mais que isso? Esses dados são oficiais do INCA, que diz que 175, 180 mil casos novos por ano. Quer dizer que se a gente, Patos, tiver 160 mil habitantes, é uma Patos por ano de câncer de pele. O câncer de pele, o mês de dezembro, esse mês laranja, é justamente a intenção de chamar atenção, orientar, prevenir, alertar e orientar e não amedrontar. Porque o câncer de pele é um tipo de lesão que aparece, todos nós estamos vendo. Então seria uma manifestação várias, mas um diagnóstico fácil, precoce, e que ninguém deveria, a grosso modo, ter o câncer de pele, porque ele sempre manifesta com algumas lesões que a gente classifica como pré-câncer. Então ele sempre sinaliza antes de virar um câncer. Eu sempre digo que ninguém vai dormir bem e amanhece com um tumor desse tamanho no rosto, no nariz, ou onde quer que seja. As lesões, elas sinalizam
que aquilo não está indo bem. E a gente, como dermatologista, a gente é treinado para ver, e a gente sabe das lesões que tem uma chance de virar câncer, ou de uma lesão que está caminhando para um câncer propriamente dito. Então, as manifestações na pele são várias. São manchas, são lesões, são feridas, são cascas, são feridas antigas, feridas novas, pinta, mas cada qual dessas coisas tem um sinalzinho que a gente bate o olho e sabe que aquilo não está cheirando muito bem. E que caso seja uma lesão que a gente precisa definir, a gente já retira ela, dá uma anestesia, tira, e quanto menor a lesão, mais fácil de ser removida, e tira-se com margem de segurança e a cura é total. Então, qualquer que seja o câncer de pele, ele tem 90, 95, 100% de chance de cura, desde que seja feito o diagnóstico o mais precoce possível. E, a grosso modo, a gente tem, assim, 3 tipos de câncer de pele, dando nome aos bois, né? Sim. Tem o câncer de pele mais comum, que chama-se carcinoma basocelular, que é um carcinoma que origina das camadas basais, é um carcinoma que tem pouca chance de sair do local de origem e manifestar-se em outras áreas do corpo internamente, o nome correto chama-se metástase, mas é a manifestação do tumor longe do foco original. Então, esse carcinoma basocelular, que é o mais comum, a chance dele manifestar à distância é muito pequena. Em segundo lugar, são os carcinomas espinocelulares. Eles são formados numa camada mais superficialzinha da pele. Esses carcinomas já são um pouco mais agressivos do que o basocelular, mas também facilmente tratável, curável, desde que se faça o diagnóstico rapidamente. E em terceiro, e um pouco mais grave, é o que a gente chama de melanoma maligno. É um tumor muito agressivo. Lógico que nas fases iniciais o tratamento é retirada e a cura é bem próximo de 100%, desde que se remova ele numa fase muito inicial. Porque uma vez que ele fica um pouco mais profunda, esse sim sai do ponto original e vai manifestar-se em outras áreas, pulmão, cérebro, e aí tem um comprometimento sistêmico e uma mortalidade um pouco mais elevada. Doutor, a nossa diretora, a Adriana, ela colocou até aqui na tela. Eu vou pedir, Adriana, para você colocar aquele segundo GC, por favor. Não deixe, não espere até sentir na pele. Esse é o lema da campanha do Dezembro Laranja neste ano de 2022. Doutor, e essa frase, quando eu me preparava para vir para o programa, me chamou bastante a atenção e também uma certa curiosidade. O câncer de pele, ele provoca dor no paciente ali que está acometido, ou ele é um câncer totalmente silencioso? Na maioria das vezes ele é muito silencioso. Ele, se provocasse dor, rapidamente as pessoas correriam. Mas infelizmente, ou felizmente, ele não manifesta com dor. É uma lesão silenciosa, mas a gente percebe que as pessoas não querem ouvir essa palavra câncer. Alguns já sabem que é uma lesão suspeita, mas têm medo de ir ao médico para ouvir isso. Outras, infelizmente, ainda têm aquela ideia errada de que não deve mexer, porque mexeu, perdeu. Sim. Não é assim. Qualquer tipo de câncer, seja o de pele, seja no cérebro, no estômago, no intestino, quanto mais precoce se faz o tratamento, melhor é a cura. Se por uma infelicidade a pessoa operou, retirou e a pessoa teve uma evolução não favorável, que ela veio a falecer, isso não foi pelo ato da cirurgia, é porque o câncer já estava muito avançado. Então isso leva a uma descrença das pessoas procurarem o médico muitas vezes de medo. Se eu for vai mexer, se mexer vai danificar. Não vai. Então quanto mais precoce, porque se a pessoa ficar esperando, mas eu achei que ia doer, não dói. Alguns sinais, pode ser um sangramento, pode ser uma ferida que você vai enxugar a toalha, vai enxugar o rosto com a toalha e sangra. A pessoa, o homem, vai fazer a barba e sangra. Mas, por incrível que pareça, as pessoas sempre acham uma desculpa para aquilo. E não tem jeito, ninguém deve, numa pele saudável, sadia, fazer a barba e sangrar. A menos que ele corta ali, mas assim, num lugar que não tem atrito da gilete, da lâmina. Ninguém vai enxugar o rosto e sangra o nariz. Eu apertei. Não. O tal do óculos. Mas eu uso óculos. Não, mas o óculos encosta dos dois lados e o tumor só dá de um lado. A pessoa fica esperando, achando que é o óculos que tá machucando. Então a gente sempre fala o seguinte.
uma lesão de pele, seja uma mancha, seja uma ferida, seja uma espinha, seja, enfim, qualquer lesão que não existia, apareceu, a gente dá um prazo de 30, 40 dias, não regrediu, deve procurar orientação de alguém que entenda, porque aquilo possivelmente pode ser uma lesão cancerígena. E aí está na hora de fazer o tratamento. Por isso é sempre bom contar com bons profissionais competentes, assim como o senhor. Doutor, a gente vê muitas curiosidades. A mãe da gente sempre fala, passa protetor solar para se proteger contra o sol. O sol do meio-dia a tantas horas não é um bom horário para pegar sol. O sol, ele é o principal causador de câncer de pele? Você vai me responder já já, depois do nosso intervalo. Ao vivo com o nosso programa, tá ligado? Estamos de volta com o nosso programa. Você que tem em casa pode continuar participando com a gente através do 999474515. Deixa eu mandar um beijo pro Eberton, pra Érica, toda a equipe da Noivos e Companhia e Essencial Noivas e Noivos que está me vestindo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado sempre aos meus parceiros por me emprestarem essas peças aqui para estar bem para você de casa. Obrigado demais, viu? O WhatsApp tá aparecendo aqui, continue participando com a gente. O Mais Saúde é aquele consultório gratuito, ao vivo, para você tirar todas as suas dúvidas. Bom, gente, tocando o nosso programa aqui, vamos pro intervalo, doutor Cícero, e deixar a pergunta no ar. O câncer de pele é totalmente influenciado pelo sol, sim ou não? Sim. Sim? Então, Matheus, a gente disse que tem 3 tipos de câncer de pele: o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e o melanoma. O carcinoma basocelular e o espinocelular são tumores estritamente relacionados com o sol. E isso que você falou, o sol das 10, 10h30, 11 horas até as 4, 4h30 da tarde, ele tem maior radiação ultravioleta e aí ele danifica mais a célula e ele compromete mais a qualidade da célula, tornando-se lesões cancerosas. Então esses cânceres, carcinoma baso e espino, você vai encontrar muito mais em áreas descobertas, nariz, orelha, colo, braço. E em contrapartida, os melanomas, que são os tumores mais agressivos, e no popular eles imitam uma pinta, um sinal. E esse pode ter um pouquinho a ver com o sol, mas ele tem um viés genético muito importante. E ele pode dar em áreas descobertas e em área coberta também. Então, um alerta que a gente faz, essas pintas que muitos a gente nasce, pinta com pelo, pinta sem pelo, pinta alta, pinta baixa, pinta marrom, pinta preta, muitas vezes esse tal melanoma imita uma pinta dessas. E pode dar na planta dos pés, na palma das mãos, região genital, couro cabeludo, em qualquer parte do corpo. Então, quando a gente tem uma pinta, um sinal, a gente deve periodicamente avaliar essas pintas. E a gente tem alguns critériozinhos que nos indica se essa pinta tem algum sinal perigoso. Por exemplo, quando você imagina uma pinta, um sinal, imagina uma linha no meio delas, uma metade da pinta tem que ser igual à outra metade. Não pode ser uma pinta disforme, que você nunca tem uma imagem como se fosse um espelho, metade igual a outra metade. Quando você vê a borda da pinta, você tem que ver nitidamente onde ela começa e onde ela acaba. Ela nunca pode ter aquele sinal de um leite, um chocolate derretido, que você não vê nitidamente a borda da pinta. Uma pinta que tem uma única cor é menos grave do que pinta que tem 2, 3 cores, por exemplo, amarelo, marrom, enegrecida, esbranquiçada. O tamanho da pinta, uma pinta até meio centímetro, é menos grave do que pintas maiores. E uma coisa muito importante é a evolução da pinta. O fato de surgir uma pinta, um sinal, não é grave. Muitos nascem com alguma pinta, mas a maioria das pintas surge depois dos 4, 5 anos. O fato dela crescer também não é um sinal grave, desde que ela cresça e mantenha o mesmo formato, a mesma superfície, a mesma coloração. Então, se ela tem, eu sempre brinco, uma pinta que tem uma aparência de uma caixa de fósforo, ela pode crescer, mas ela tem que continuar a caixa de fósforo. Ela não pode ter a aparência inicial de uma caixa de fósforo e chegar depois estar com a aparência de um lápis. Algo está errado. Então, pinta que muda a forma, a cor, a superfície, ou que inflama, ou que sangra, tem que ser avaliado. E a gente também, às vezes, não tem muitos hábitos de olhar a planta dos pés.
tem que ver a planta dos pés, lubrificar, hidratar, e se tem algum sinalzinho, alguma pinta. E às vezes a gente não vê, quando vai ver daí 6 meses, essa pinta já é algo grave. Então, as pintas que a gente procura, os melanomas, que são os tumores mais graves, às vezes eles não estão exclusivamente em área exposta, como os outros cânceres de pele. E a gente tem que avaliar e também, embora seja muito grave, mas quando se faz o diagnóstico rápido, preciso, a cura é muito alta. Doutor, eu fiquei com uma curiosidade, nós até conversávamos durante o intervalo, para saber como que o câncer de pele, ele reage, como que ele comporta dentro do ser humano. Eu vou usar esse microfone meu aqui de exemplo. Essa parte aqui seria o câncer. Ele cresce de forma para dentro da pele ou por fora também ele cresce e pode indicar um câncer? Ele cresce para todo lado. O próprio nome câncer é o do caranguejo, que ele sapateia para todo lado, vai para dentro, vai para fora, e ele vai destruindo. O que é um câncer? Nada mais é do que uma célula defeituosa. Toda a nossa célula, do couro cabeludo, a planta dos pés, unha, cabelo, tal, cada célula tem a sua especificidade. E no caso que nós estamos falando da pele, as células da pele, elas são específicas, elas têm as proteínas e elas formam novas células da pele. Isso é uma renovação constante. Então tem o que a gente chama de camada basal, que é onde as células se regeneram e vai vindo para a superfície do corpo até se destacar. Essa renovação tem o núcleo da célula que forma a célula específica para aquela camada. No caso da pele, o sol bate no núcleo e transforma esse núcleo, modifica o núcleo, altera o núcleo de forma que esse núcleo vai produzir uma célula defeituosa para aquela região. E essa célula defeituosa, ela não vai se encaixar como numa parede de azulejo. Ela vai ser toda deformada e ela vai novas células deformadas e mais células deformadas. Ela vai destruindo aquela estrutura, aquela parede, tanto para cima, quanto do lado, quanto para o alto. E no caso dos carcinomas, que são os mais comuns na pele, essa célula defeituosa, ela tende a ficar só naquela micro-região, destruindo aquela parede que está ali por ali. Mas no caso do melanoma, que a célula que causa o melanoma é o melanócito, que é o que deixa a gente bronzeado. Esse melanócito, quando a gente está sendo formado no útero de nossa mãe, ele vem também, ele é formado junto com as células que formam nossa coluna espinhal e o cérebro. Então, quando essa célula tumoral do melanócito, que forma o melanoma, sofre essa transformação maligna do câncer, ele tende a ir também para essas áreas nobres, que é o espinha, o cérebro. Por isso que o melanoma é um tumor que manifesta a distância do seu ponto original. Então ele pode aparecer em qualquer parte do corpo naquela célula de melanina. Só que se a gente não removê-lo, aquele tumor, aquela célula estragada, aquele núcleo produzindo células alteradas, rapidamente, esse núcleo alterado, essa célula alterada, esse defeito, não vai ficar só naquela paredinha, ele vai atrás da sua origem, manifesta-se na coluna espinhal, no cérebro, às vezes no pulmão, e aí tem um alto índice de mortalidade. Então isso rapidamente, não é? Isso você pode transportar esse raciocínio para qualquer célula, do intestino, do estômago. Você também tem uma célula ulcerada do estômago, aquela proteína, aquele núcleo vai produzir uma célula alterada do estômago, ela não vai se encaixar na parede do estômago. Ela vai crescendo toda torta, destruindo aquela estrutura ao redor, para frente, para trás, para frente, e algumas vezes saindo daquele foco original, indo se manifestar em qualquer lugar. Por isso também que quando ela está no estômago e você faz a cirurgia pontual, que ela é pequena, você tem 100% de cura. Então, o que a gente está falando para câncer de pele serve para qualquer câncer. Só que no caso da pele, a gente visualiza a lesão. E cânceres internos também sinalizam. Só que muitas vezes a gente não dá a devida atenção, não olha, não observa, não dá a devida atenção para a sinalização. Então a pessoa, por exemplo, muda o hábito intestinal. E algo está errado. Muda o estômago, eu nunca tive nada, de repente eu estou tendo uma azia persistente que não sara com poucas coisas. Tem que avaliar.
nunca tive nada, tô uma dor de cabeça persistente, tem que ver. Então, qualquer alteração do comportamento do nosso organismo, nós, melhor do que ninguém, sabemos como o nosso relógio biológico funciona. Nosso intestino, nosso estômago, nossa pele, nosso cérebro. Mudou o comportamento, mudou o hábito, deve ser avaliado. Porque pode ser que seja um sinalzinho de que algo está errado. Doutor, nessa nossa conversa aqui... Eu expliquei. Totalmente, como diria aquele personagem da Praça é Nossa, nos mínimos detalhes. Doutor, o senhor tocou num ponto interessante, que a gente vê muitas pessoas buscando o bronzeamento. E o senhor citou isso nessa fala do senhor sobre o bronzeamento. E eu quero partir para o bronzeamento artificial. O bronzeamento, esse tipo, pode ser um fator influenciador do câncer de pele? Não só pode, como é. Isso até foi uma pergunta muito legal. Esses bronzeamentos que você vê de laje, isso é proibido. Isso é proibido pela vigilância sanitária, que é um órgão que isso é altamente cancerígeno. Então, a única coisa que é possível fazer para mudar a cor da pele, sem correr risco, é a tinta. Pode passar tinta, você pode ter uns bronzeamentos mais demorados, menos demorados. Fora isso, câmara de bronzeamento já foi proibido, tanto é que quase não existe mais. Mas hoje a gente vê, eu já até estava vindo numa avenida aqui, eu vi uma baita de uma placa escrita lá no muro. Isso não deveria existir. Isso é causador de câncer. Porque aquilo que eu falei, que o sol penetra na pele, vai lá no núcleo, altera a formação do núcleo, e esse núcleo produz células cancerígenas. Se você vai lá passar um produto, deitar, ele vai absorver mais sol. Absorvendo mais sol, mais você vai ficar bronzeado. Só que esse sol não vai só para aquela célula para você ficar bonitinho, moreno. Ele vai em toda a pele. E se você já tem uma tendência genética, tem pele clara, olho claro, você tem maior chance de acumular mais radiação e produzir mais célula cancerígena. Então isso é proibido. Doutor, eu quero continuar nesse assunto ainda, porque eu me recordo, a gente vai conversando aqui, vai vindo as ideias, muitas, e até chega a faltar a imagem. Porque, doutor, eu me recordo de ver um vídeo de um bronzeamento na internet, e esse vídeo era de fita. Daquelas fitas que era uma mulher que colocou uma fita na pele, só que era aquela fita, me ajuda, Iésio, isso, a fita isolante. Ela cortou, colocou na pele, e a fita colou na pele dela. Grudou. Isso, no grudar, no puxar, já se viu feridas ali. Isso de usar determinado objeto, usar determinado material para o bronzeamento, bem como os materiais, isso pode ajudar ainda mais o favorecimento do câncer de pele? Não, esse ferimento feito pela fita, isso não é cancerígeno, mas é um ferimento que vai ficar cicatriz. A gente no consultório está cansado de atender pacientes que às vezes a pele não reagiu com aquele produto, ou a pele é mais fina, a pessoa ficou mais e fica toda queimada, manchada, com cicatriz. Isso não é raro acontecer. Mas infelizmente, essa da fitinha, isso a gente vê. Até tem uma cantora famosa que ela tem um clipe como se isso fosse vantagem. Uma coisa ridícula, feia, e assim, desmerecedora do próprio corpo, eu acho. E a pessoa, por exemplo, se deitar com uma fitinha, é uma coisa tão artesanal que parece até brincadeira, né? Se não fosse tão sério, era para sorrir. Mas isso é uma coisa fora da realidade, com risco de ferimento, de mancha, de cicatriz, câncer de pele e tudo mais. Doutor, eu preciso encerrar esse bloco aqui com o senhor, nós temos mais um ainda para nós conversarmos, mas eu quero trocar de assunto, porque é um assunto também que está muito em alta, mas só para a gente fechar essa página que agora é sobre o câncer de pele, a importância de você que está em casa se cuidar e estar atento aos sinais que o seu corpo dá. Queria que o senhor desse dicas para quem está em casa se atentar aos sinais do câncer de pele e quando e como procurar a ajuda de um profissional. É muito legal isso. O que as pessoas têm que fazer é não mentir para elas mesmas. Você que se conhece, você sabe as manchas que você tem, o homem que faz a barba, a mulher que se passa um hidratante, e a gente está sabendo como é que funciona nossa pele, nosso intestino, nossos olhos, nosso estômago, nossa boca. Então, naquela hora da higienização, do banho, não custa nada a gente se autoavaliar. Segundo, se você tem uma mancha antiga, essa mancha tem que permanecer igual sempre foi.
Era lisa, fica lisa, era alta, fica alta, era grossa, fica grossa e ponto. É uma mancha, mudou de cor, mudou de forma, mudou de aspecto, não tinha uma espinhazinha e essa espinha não sarou em 30, 40 dias. Não é espinha. Não tem espinha que não sara com 30 dias. Você foi enxugar, sangrou. Você foi fazer a barba, sangrou. Tem que avaliar. É uma mancha, você passa a mão no couro cabeludo, peça para alguém olhar. Hoje com essas câmeras, tira uma fotografia, reavalia, compare. Então, mudança de aspecto, de cor, de forma, de estrutura, de sintomas, coçou, ardeu, queimou, sangrou, deve ser avaliado. E na dúvida a gente trata, e tratou, sarou. Quanto mais precoce se faz o diagnóstico, é quase que 100% de cura. E tentar desmistificar essa ideia de que a gente não deve mexer. Tipo assim, eu não vou porque se mexer vai dar zebra. Não, a gente mexeu e é cura de quase 100%, tão logo, tão precoce é feito o diagnóstico. Tá certo, então, doutor Cícero Zolli, ao vivo aqui no nosso Mais Saúde. Doutor, continua aqui comigo, porque no próximo bloco nós vamos falar de um assunto que está muito em alta, muitas pesquisas na internet, muitas pessoas procurando se inteirar melhor sobre esse assunto, que é a erisipela. Você vai saber o que é já, depois do nosso intervalo. É isso aí, já estamos de volta. Obrigado, doutor. Minha folha caiu, o senhor gentilmente foi pegar a folha. Nós continuamos ao vivo aqui com o nosso Mais Saúde. Bom, gente, agora, doutor, nós vamos falar sobre a erisipela. Erisipela, assim que se diz, né? Doutor, quando a gente fala desse termo, o que é? Isso também é um nome assim que carrega um preconceito, um medo muito antigo. Erisipela, a gente como dermatologista e os médicos, é um nome chamado paniculite. Isso é uma infecção da pele causada por bactéria. Então é uma infecção bacteriana que se aloja na gordurinha da pele. Isso se chama erisipela, nome popular. E o nome científico é uma paniculite de origem infecciosa. Então o que acontece? A nossa pele, ela tem as camadas da pele, como a gente estava dizendo. Essa pele tem a produção de óleo, de sebo, que deixa macio, hidratada, sedosa. Tem o suor que dá uma lubrificada. Então uma pele em pleno funcionamento, rígida, normal, ela é macia, sedosa e é uma barreira para não entrar nada dentro. Não entrar vírus, não entrar bactéria, não entrar espinho, pequenos espinhos. Muito bem. E nessa composição da pele, existem as bactérias que ficam passeando para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Quando essa barreira da pele íntegra se quebra, ela abre uma fissura, uma porta de entrada para a bactéria que está passeando por ali, entra naquele trincado e vai se alojar lá dentro da pele. Dependendo da profundidade que essa bactéria vai se alojar, você vai ter as várias doenças infecciosas da pele. A mais superficial delas é o que a gente chama de impetigo. Infecção bacteriana comum que dá em criança. Se ela é um pouquinho mais abaixo, que ela pega o folículo, um pouco mais assim, lá dentro do folículo piloso, é o furúnculo. E se ela se aloja na gordura da pele, é a erisipela. Então, são todas doenças causadas por bactéria e para que isso aconteça, tem que ter a porta de entrada. Então, a gente vai encontrar doenças desse tipo, de erisipela de repetição, que as pessoas dizem, eu tenho erisipela, não sara nunca. É porque a gente tem que procurar onde é a porta de entrada. Muitas vezes são pés ressecados, pés trincados, aqueles trincados entre os dedos, que popularmente chama de frieira, uma unha grossa que vai cortar, forma um buraquinho, algumas pacientes que têm, às vezes, por exemplo, um pouquinho de varizes, e aquelas varizes levam ressecamento da pele, o ressecamento leva a coceira, o ato de coçar trinca, resseca e abre essa porta de entrada para a bactéria entrar. Então, a erisipela é um quadro bacteriano causado por bactéria, que mais comum nas pernas, mas você pode ter erisipela na orelha, você pode ter erisipela no rosto, você pode ter erisipela no peito. É qualquer infecção bacteriana que atinge a gordura da pele. Doutor, a erisipela, ela
pode fazer com que o ser humano ele perca o membro? Não. A erisipela, então isso, uma vez entendido que é uma infecção bacteriana, essas infecções bacterianas, ela pode ser leve, moderada ou forte, dependendo do estado nutricional, do estado de saúde da pessoa. Mas sempre é uma infecção. Então essa infecção vem acompanhada de mal-estar, febre, calafrios. Se é uma erisipela na perna, você pode ter íngua na virilha. Então, o quadro de erisipela sempre vem acompanhado de um mal-estar razoável. Pode ser até um quadro mais forte, que a pessoa tem que ser hospitalizada, que tem a erisipela que forma bolha, que a gente chama de erisipela bolhosa. Tem a erisipela mais simples, que você trata com antibiótico em casa. Agora, se a pessoa tem a erisipela, não é o primeiro motivo, é sempre às vezes uma consequência de um outro problema, uma porta de entrada. Então vamos supor que a pessoa tem um quadro vascular, uma insuficiência vascular, quadro de varizes intensa, de repetição, aquela pele, aquela perna já está toda assim, um sofrimento. Aí vem uma bactéria de fora e se aloja, aí um quadro muito mais grave. Mas a amputação, ela só ocorre quando você tem junto um quadro vascular intenso. Simples, puramente simples, uma erisipela simples, não costuma levar a essa situação. Existe, por exemplo, infecções bacterianas, tipo de meningite, que leva a uma infecção generalizada e vai à amputação. Mas a erisipela propriamente simples é muito raro chegar nesse estágio. Importante a gente saber. Direção, eu tenho mais quanto tempo aqui com o doutor ainda, por favor? Eu tenho muitas perguntas, doutor, mas estamos falando aqui no ponto, vamos, acelera que hoje o tempo está contado. Eu tenho quantos minutos? Não tá certo, não. Temos tempo ainda para conversarmos, doutor. Quando a gente fala de erisipela, qual que é o tratamento? O senhor disse aí que é através de antibiótico, em alguns casos, pode ser, mas quais são os outros métodos de tratamento? Não, o tratamento propriamente de erisipela é antibiótico. É um antibiótico. Ponto. A gente precisa ver esse contexto que a pessoa está, se ela tem alguma outra coisa, por exemplo, se ela é diabética, se ela é hipertensa, se ela tem varizes, se ela tem outras doenças envolvidas nisso, aí a gente vai saber que tipo de bactéria está envolvida naquilo. Aí você usa um ou outro tipo de antibiótico mais específico pela situação. Se você tem dificuldade, às vezes, de achar qual a bactéria que está envolvida, a gente pode até lançar a mão de um exame que chama cultura. Você faz uma coleta daquela secreção e vê qual é a bactéria e qual o antibiótico que mata. Mas o mais importante, ou tão importante quanto usar o antibiótico, é a gente procurar o contexto que levou àquela infecção. Qual é a porta de entrada, se aquela pessoa tem um quadro de varizes, um quadro de pele, um inchaço crônico nas pernas, algum trincado na planta dos pés, algum trincado entre os dedos dos pés, para a gente tampar aquele buraco para ela não tenha erisipela de repetição. Então, às vezes a pessoa fala, eu tenho erisipela, não sara. Existe sim situações crônicas, porque tem vários defeitos, vamos chamar assim, envolvidos que favorecem aquela erisipela. Mas você tem que investigar o motivo pelo qual aquela bactéria está reaparecendo. Doutor, ouvindo o senhor aí, me surgiu uma outra dúvida também. E agora eu quero pincelar da erisipela ao câncer de pele também. As feridas que acabam aparecendo nessas duas doenças. Cobrir, viu a ferida ali? Posso passar uma faixa, posso colocar uma gaze, posso colocar um esparadrapo, ou é melhor eu deixar ela aberta, dito popularmente? Eu até vou aproveitar essa pergunta que é muito interessante. Existem muitas úlceras, feridas crônicas nas pernas e fica pondo culpa em varizes, fica pondo culpa e muitas vezes é um tumor de pele. Existe sim os carcinomas espinocelulares, que tem o sol como um fator, mas as úlceras crônicas, as úlceras antigas, que não saram, úlceras sobre cicatriz de queimadura antiga, isso tem que ser investigado com certo carinho, porque pode ser um início de um câncerzinho de pele. Então, às vezes, por exemplo, a úlcera antiga que não sara, e lógico, está sendo tratada, acompanhada por seu médico, está tudo bem. Mas quando você vê que ela muda o aspecto, começa a ficar aquela úlcera que vai roendo, a gente sempre tem que fazer umas biópsias nas bordas para nos certificar de que se aquilo já não está virando um tipo de câncer de pele. Os curativos que você falou, hoje tem N curativos.
curativo biológico, curativo. O que a gente pede é o seguinte: o médico é o profissional que foi treinado para saber o motivo da ferida. E tem ferida que tem a ver com vascular, você vai tratar com cirurgião vascular, ele vai fazer o que tem que ser feito. Se tem ferida com bactéria, nós vamos tratar, ver que bactéria é. E aí, cada tipo de ferida tem o seu esquema terapêutico, o seu tratamento, seu curativo mais correto. Outra coisa, evitar fazer esses curativos milagrosos. Tipo assim, chá de carquejo, planta não sei das quantas, fazer chá de rã. Isso ainda vem mais bactéria, que a gente estava falando, mais micróbio, e é isso, mais infecção, mais erisipela, e a pessoa pode vir aí ter um comprometimento sério. Então, o mais correto, lavar com água e sabão, água corrente, sabonete bem lavadinho, enxágua bem enxaguadinho, e se não tiver, procurar um médico, pode tampar, às vezes, na calor, porque ainda pode vir uma mosca e pôr uma bicheirazinha lá, formar um bernezinho. Mas, assim, o curativo, o médico vai dizer e prescrever o melhor curativo para aquelas pessoas. Cobrir ou não cobrir, isso faz pouca diferença. Mas a cobertura, às vezes, traz uma higiene maior e evita uma mosca que vai pôr uns ovos lá dentro e formar um berne. Tá certo, então, doutor. Nosso tempo tá chegando ao fim. Eu tenho 1 minuto, tem exato 1 minuto agora, doutor, para agradecer o senhor. Mas antes de ir embora, eu queria que o senhor contasse para quem está em casa a importância do parar de fumar e também o parar de beber, porque esses dois fatores podem acabar ocasionando um câncer também. Como a gente estava dizendo, que o sol é o que afeta o núcleo da célula para dar o câncer da pele, a bebida e o cigarro é o mesmo nocivo que vai afetar a língua, a mucosa oral e esôfago. Então, quem bebe muito, quem fuma muito, tem N vezes, 10, 20 vezes mais chance de ter câncer na boca. E a dermatologia também cuida da estomatologia. Então, lesões orais iniciais caem para o dermatologista. Tem N doenças, tipo fogo selvagem, pênfico, que manifesta na boca. Então, a gente tem que ter essas noções e uma das orientações é diminuir o fumo, parar o cigarro, diminuir bebidas quentes, café muito quente, chá muito quente, e vai alterar esse núcleo da célula e pode sim virar um câncerzinho de boca também. Então, você que está em casa, cuide-se. Doutor, obrigado pela participação. É sempre um prazer entrevistá-lo. Um prazer é meu. Eu espero que tenha atingido o nosso objetivo de levar um pouco de orientação para as pessoas. É só assim que a gente consegue diminuir o sofrimento. Educação, conhecimento e sabedoria. E não mentir para a gente mesmo. A gente não deve. Sentiu qualquer coisa, mudou o comportamento, deve pedir ajuda. E não deixar de desejar ao David que tenha pronto restabelecimento. Por favor! E também aproveitar, se me permite, desejar um Feliz Natal, um próximo ano para todos os pacientes. Agradecer a confiança que os pacientes tiveram conosco esse ano e espero que a gente tenha retribuído aos pacientes, diminuir o sofrimento e levar um pouco de alegrias para as pessoas. Obrigado a todos. Um Feliz Natal, próximo ano para você e para todo mundo. Obrigado, doutor. O senhor sai de férias quando? Não tem férias. Vai sair, não? Então, antes do Natal e Ano Novo, o senhor vai voltar aqui para bater mais um papo com a gente. Obrigado, doutor. Minha gente, vou ficando por aqui. Ézio, corre aqui, ó. Meu tempo estourou. Vem, corre, Ézio. Vem cá. Isso, passa na frente da câmera. Trabalha em televisão, passa na frente da câmera. Baixa aqui. Você sabe quem vem agora? Corta pra cá, Adriana. Chega pra cá, Ézio. Você sabe quem vem agora? O David. Isso, o David deixou um bloco. Isso. Então, eu vou embora, mas fala, vai voltar depois do intervalo. Sim. Então, obrigado, então. Pode sair por aqui, não passa a fechar a câmera, não. Minha gente, muito obrigado a você de casa pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. Eu vou ficando por aqui. Na sexta-feira, David Bala deve estar de volta já no comando do Opinião Regional e na próxima terça-feira no programa Mais Saúde. Muito obrigado pela sua companhia. Na sequência, depois do intervalo, David Bala deixou um recado, um bloco gravado especialmente com o pessoal da Odonto Company para você. Muito obrigado. Depois do intervalo, o Mais Saúde continua com David Bala. Ok, estamos de volta com Mais Saúde aqui na telinha da NTV, você sintonizando na sua televisão através do canal 8.1 digital, também estamos no Facebook, no nosso site e no aplicativo para toda Patos de Minas, Alto Paranaíba, enfim,
para todo o planeta. Você que não baixou o aplicativo, baixe o aplicativo e fique por dentro do que rola, do que acontece aqui na nossa região. Mais Saúde está de volta, trazendo informação, qualidade de vida. E o nosso convidado de hoje, ele que é membro da família Odonto Company, vamos falar de saúde bucal. Como é que tá aí a sua saúde bucal, o seu sorriso? Tá precisando fazer um canal? Você acha que hora que deve fazer? Vamos tirar todas as suas dúvidas com quem tem autoridade no assunto. E recebendo pela primeira vez, o Dr. Luiz Ricardo Pereira da Silva. Seja bem-vindo aqui ao Mais Saúde, doutor. Obrigado, é um prazer estar com vocês. E a gente vai tirar as dúvidas do pessoal de casa quando a gente fala de canal, doutor. Essa é a sua área, a sua especialização. Minha área, especialização. É uma área que a gente relaciona a dor, né? Eu acho que é a grande dúvida do pessoal. É isso, quando o pessoal chega lá no consultório, lá na clínica, lá, eu acredito que seja a primeira pergunta a fazer. Vai doer? Com as tecnologias de hoje, né? A gente fala assim que é um tratamento indolor, né? A gente hoje consegue fazer um tratamento que antes demorava aí 3 meses, né? Várias sessões, a gente consegue fazer em uma sessão só. Então, assim, a tecnologia hoje é bem avançada. A gente pode propor, né, ao paciente esse conforto, né, sem dor. Muito bem, e na Odonto Company a gente sempre fala com o pessoal aqui que conhece, é a grande parceira nossa, e lá tem equipamentos e estruturas modernas. Número 1, sempre o pessoal sai na frente, né? Com essa questão de tecnologia, é importante a gente falar sobre isso. Com certeza. A gente vem com a equipe, sim, bem focada, eu vou falar dessa maneira, né? Para a gente poder passar um diagnóstico melhor para o paciente. Temos o raio-x panorâmico, que ajuda muito. É a única aqui, né, que tem esse raio-x panorâmico, a única aqui na nossa região. E assim, o pessoal também tem que saber que a endodontia, né, o canal, ele não é só proposto visível só com cárie, né, feito com cárie. Temos o trauma, né, também, pode ser uma pancada, às vezes morde alguma coisa de mau jeito. Enfim, várias coisas que podem ocasionar canal. E ele pode ser agudo ou crônico. O agudo é aquele que vem aquela dor insuportável, né? Que a gente custa, né, mexer, vou falar dessa maneira. A famosa dor de dente. Isso, a famosa dor de dente. E aquela crônica, que é o trauma, que às vezes dá aquele traumazinho, uma batidinha ali, e fica ali por muito tempo, e a infecção fica ali muito tempo. Às vezes a pessoa não vai fazer revisão. E aí é onde acontece que a gente tem que tirar, infelizmente, o dente. Então é aquele negócio de prevenção. Assim que sentir, né, já apontadinho as primeiras dores, é importante a gente procurar o especialista. Não só por isso também, eu acho que é necessário, uma observação que você levantou, da gente fazer uma revisão a cada 6 meses. Né? Porque essa questão da infecção intraóssea, né, dentro do osso, vou falar dessa maneira, é uma infecção que às vezes ela pode ser, sim, visível ou não. Ela pode gerar dor ou não. Então é necessário fazer essa revisãozinha aí de 6 em 6 meses. Doutor, o senhor falou muito bem, a área do senhor é quando o pessoal de casa e procura você na hora da dor, né? Isso. Na hora da dor. Eu gostaria de aproveitar a sua presença aqui, nem tá em pauta, mas a gente sempre leva nesse viés o nosso bate-papo, porque quando o pessoal, muito acontece isso frequente, você deve concordar com isso, que quando a gente começa a sentir, na maioria, né, aquelas primeiras dores de dente, se automedicar, e a gente insiste tanto. Gente, muito cuidado com isso, doutor. O senhor tem autoridade, principalmente quando a gente está falando da dorzinha de dente, é muito perigoso se automedicar. Foi uma questão muito importante que você levantou. Automedicação, nunca. Primeira coisa, pega o telefone, seja um amigo, um conhecido que tenha um telefone do dentista, que às vezes não tem na cidade, vai em outro, mas a Odonto Company está ali fornecendo esse apoio
para todos os pacientes que estão com a gente e que venham a ser nossos pacientes. Eu acho que essa automedicação é uma coisa boa de se levantar. Por quê? Porque já chegou casos, né, na clínica que a gente pega, que às vezes a gente vai usar um certo tipo de antibiótico e às vezes não funciona. E a pessoa já se automedicou tanto com aquilo que causou uma resistência àquele remédio. Então esse remédio já não faz tanto efeito. Então isso dificulta ainda mais o tratamento, né? Então é uma questão muito boa de se levantar. Então é sempre bom a gente ir direto no bom profissional. O Odonto Company está aí na Praça da Antiga Rodoviária com preço super acessível. Ah, mas reta final do ano, já está com dinheiro comprometido. Fica tranquilo, né, que a doutora Júlia está lá para receber o pessoal e vai parcelar, vai ser aquela mensalidade. Para que ficar com dor de dente, né, doutor? Com certeza, eu acho que é isso aí. E voltando a falar sobre o canal, como é que funciona o canal? Como é que é feito? Em uma sessão só, doutor? Sim, a gente temos hoje, vou falar motores, vou falar dessa maneira para o pessoal entender. A gente tem uns motorzinhos e como se fosse localizador apical, desculpa, fugi um pouquinho aqui. Localizador apical. A gente usa ele, então a gente consegue fazer uma localização do fim do dente ali, naquela pontinha final do dente, mais rápido. E aí passamos o motor, são 4, 5 limas normalmente que a gente usa, temos a lima especial. Então assim, se for um caso mais simples, mais tranquilo, que não tenha tanta infecção, a gente consegue sim resolver em uma sessão só. Quando é um caso mais complicado, a gente acaba tentando fazer em duas para dar uma melhoradinha, né? Eu vou falar assim, um abscesso, um inchaço, alguma coisa assim, dar uma diminuída. Caso contrário, em uma sessão só a gente consegue resolver. Muito bem, depois de feito o canal, quais são os cuidados que o paciente deve ter, doutor? Olha, os cuidados é fazer revisão. Eu costumo pedir para voltar com 6 meses e depois com 1 ano e depois a cada ano fazer pelo menos uma revisãozinha desse canal. Com 2 anos eu gosto de fazer uma avaliação, é uma questão minha, eu não sei se os outros profissionais fazem, mas lá no Odonto Company eu gosto de fazer isso com os pacientes, que a cada 2 anos voltem, né, para poder fazer uma avaliação mais detalhada daquele canal. Como funciona? A gente faz limpeza geral, né, dentro da raiz, e a gente vem com material para selar mesmo, vou falar dessa maneira, a gente sela ali, e aí a gente vem e coloca uma resina própria, resina fluida, né? Para poder tampar e não ter o contato do material que a gente fechou com a coroa. Que é o caso que eu ia entrar agora e falar também. Que o pessoal pergunta fica à vontade, muito. Aproveita, fica à vontade. Falando muito, né? Não, pode. O pessoal pergunta muito se o dente fica manchado, né? Então, assim, a gente, com esse tratamento dessa maneira, né? De colocar essa resina fluida e separar o material obturador, que é o material que sela o canal, da coroa, a gente consegue evitar esse manchamento, né? Esse escurecimento. Claro que não completamente, mas dá uma evitada bacana. O que é a questão da tecnologia que a gente sempre fala? Antigamente o pessoal tinha aquele mito de ir no dentista ia doer, né? Hoje, devido à tecnologia. Olha, eu vou confessar aqui para vocês, do lado do doutor aqui, dá até vontade da gente ir no dentista. Ele tem uma paciência, uma serenidade na voz, uma tranquilidade que a gente realmente convide que não vai doer. Pode ficar tranquilo. Não vai. Tranquilo, pode ir lá que a gente vai fornecer o melhor tratamento possível. Muito bem. E o dente, doutor, pra gente fechar aqui o nosso bate-papo, depois de tratar, ele pode quebrar? É uma boa pergunta. Porque assim, a partir do momento que a gente trata o dente, ele já passa a não receber mais mineralização, né? Eu vou falar assim, entre aspas, tá, gente? O dente ele vai ficar morto. Ele já não vai ter vitalidade mais, né? A gente tirou o nervo, então ele não vai receber nutrientes. Então assim, ele tá o dente lá completamente perfeito, mas não tá recebendo nutrientes. Pode ficar assim um pouquinho mais fraco. O quebrar que a gente fala, às vezes é pela pessoa. Sai do consultório, trata o canal, daqui 2, 3 dias vai lá e come um torresmo, por exemplo. Eu fui morder Acontece, né, morder Acontece. uma tampa de garrafa. Acontece. Então assim, não adianta. O pessoal acha que só o tratamento por si só não causa uma quebra dentária. Muito bem, é bom a gente ter a boa clínica, um bom profissional, mas também um bom paciente, né? Com certeza. Então, pegou as dicas aí do doutor, isso é importante. Pra gente fechar o nosso bate-papo,
Dr. Luiz Ricardo, gostaria que você convidasse, né, o pessoal aí de casa que está assistindo o nosso programa a dar uma passadinha lá no Odonto Company, sem compromisso, pode procurar o senhor, ficar à vontade. Com certeza, né? Convido a todos para vir conhecer, né? Sem compromisso. A gente faz um tour, né? Lá assim, pela clínica, e mostramos os materiais, tudo como funciona, cada etapa que a gente utiliza. Eu não sento sozinho e faço o planejamento, né? A gente senta o grupo todo, né? A equipe toda para fazer um planejamento completo daquele tratamento. Então, convido vocês para vir conhecer, né? É isso, a Odonto Company, a nossa parceira, a sua parceira, que fica ali na Praça Desembargador Frederico, no coração de Patos de Minas. Doutor Luiz Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Já fica o convite depois da gente trazer outros temas aqui, porque falar de canal, falar de tratamento dentário sem dor é bom demais. Então bom quero demais. te convidar o senhor em outra oportunidade a participar aqui com a gente. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, foi um prazer. Agradeço a todos vocês. Novamente faço o convite, né? Venham conhecer lá os planos de tratamento, sem compromisso nenhum, e fornecer a vocês, né, o melhor planejamento que eu puder. Muito bem, então é isso. A você de casa, o nosso muito obrigado pela sua participação, pela sua enorme audiência. Odonto Company, forte abraço a toda a família lá da Odonto Company, a nossa parceira, a sua parceira. Você de casa, te cuida e até o próximo programa.